Hoje, o mundo se mobiliza para a conscientização e combate à diabetes, que atinge mais de 15 milhões de pessoas adultas no Brasil. Número que pode chegar a 23,2 milhões até 2045, o que coloca o país na sexta posição entre as nações com maior incidência de diabetes no mundo e o primeiro na América Latina, segundo o Atlas do Diabetes 2021, divulgado pela Federação Internacional de Diabetes. Os especialistas alertam que com o diagnóstico precoce é possível sim controlar essa doença e garantir uma boa qualidade de vida. Sobre esse assunto, a gente recebe agora em estúdio o endocrinologista Aécio Lira. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Balanço Geral Manhã para falar desse assunto tão importante que é saúde, né? Falar de diabetes, a gente já toma esse caminho de falar a respeito da prevenção, dos cuidados, do que é importante, né? Isso com relação à diabetes, primeiramente, o que é importante a gente saber? O que é a diabetes? Bom, diabetes, primeiramente, bom dia a todos, né, que nos assistem aqui no seu programa. Bom, diabetes é uma doença bastante comum, uma doença que se caracteriza pelas elevações dos níveis de glicose no sangue. E isso acontece de uma forma contínua, né? Então é um exame que vai vir alterado, depois repetido mais uma vez vai vir alterado. E na grande maioria das vezes, Tracy, os pacientes não sentem nada. Só que essa elevação persistente de glicemia, ela pode trazer complicações para os vasos, né, e para vários órgãos afetados aí pela elevação da glicemia. Geralmente tem aquele alerta, né? A pessoa faz os exames e recebe aquele diagnóstico que você está pré-diabético. Isso é comum. O pré-diabetes seria um estágio anterior, onde essas elevações de glicemias ainda não são em níveis para definir o diagnóstico de diabetes. A gente considera o pré-diabetes um risco aumentado de desenvolver diabetes. Já o diabetes tem vários tipos, né? Principalmente o diabetes tipo 2, 90% dos casos em pessoas com mais de 40 anos, associada à história familiar e obesidade. Então, aí já é uma condição onde isso já está num nível mais elevado do que, por exemplo, o pré-diabetes. Que sabemos, assim, de forma bem leiga, que está diretamente ligado ao açúcar, ao consumo de açúcar. Essa é a questão do estilo de vida e o consumo de açúcar, bebidas açucaradas, está relacionado, assim, à elevação dos níveis de glicose. Mas não é só isso. É importante entender que essa condição, ela tem um histórico familiar importante. Além da questão alimentar, o próprio sedentarismo também é outra condição na qual se atribui um risco maior de desenvolvimento de diabetes. Então, e é uma doença comum. A gente tem hoje dados do Brasil, em torno de 10% dos adultos, 1 a cada 10 pessoas tem diabetes. E o que realmente traz preocupação é que 1/3 desses pacientes, 1 a cada 3 pessoas que têm diabetes não sabe que tem a doença. Então, a gente reforça o Dia Mundial de Diabetes como um dia especial para que a gente busque fazer mais diagnóstico dessa condição. Uma vez com esse diagnóstico, não existe uma cura? O diabetes, ele não tem cura, né? Uma vez definida a doença, a gente pode buscar o controle, e o controle é possível na grande maioria dos casos. E você pode até estar num estado de remissão, na qual a doença está controlada quando você perde muito peso. Por exemplo, você pode estar num cenário de remissão do diabetes, mas cura é um termo que a gente não fala no diagnóstico de diabetes. É algo realmente bem preocupante. E existem sintomas para aquelas pessoas que estão aí com essa questão da glicose alterada? Bom, os sintomas mais comuns, e a gente reforça aqui porque pode ser uma oportunidade de novos diagnósticos, os sintomas mais comuns do diabetes são perda de peso sem motivo, urinar várias vezes à noite, sentir uma sede excessiva, urinar bastante também ao longo do dia. Na presença desses sintomas, o paciente precisa fazer um exame de glicemia, que pode ser, a princípio, até uma glicemia capilar. E se tiver alterado, procurar um posto de saúde ou o seu médico de confiança para fazer um check-up de exames laboratoriais. O que é o mais correto ao longo do ano? Quantas vezes eu devo realizar esses exames ao longo do ano? A gente já tem um posicionamento de que
que todas as pessoas com mais de 45 anos devam, independente de estar sentindo algo ou não, procurar fazer exames laboratoriais. Isso pode ser antes, se a pessoa tiver os chamados fatores de riscos. Quais são eles? Uma mulher que desenvolveu diabetes gestacional, presença da chamada síndrome dos ovários policísticos, obesidade, faz com que a gente antecipe essa investigação. E outras condições, né? Algumas medicações, uso de corticoide, medicações como antirretrovirais, antipsicóticos, enfim, algumas medicações fazem com que essa investigação seja antecipada. Com relação à doença em si, ela existe uma forma mais grave? Existem tipos? Olha, o diabetes ele tem de forma didática 4 tipos, né? O diabetes tipo 1, que aparece na criança e no adolescente, principalmente. O diabetes tipo 2, que é o que aparece após os 40 anos, principalmente relacionado à história familiar, sobrepeso e obesidade. O diabetes gestacional, que é também bastante comum, mas é no cenário da gestação, e outros tipos de diabetes. Diabetes relacionado a doenças específicas no pâncreas, diabetes relacionado alguns usos de medicações, um diabetes genético, enfim, existem outros tipos, mas a gente reforça o tipo 1 e o tipo 2. Tipo 1, criança e adolescente, principalmente, e diabetes tipo 2 no adulto relacionado a sobrepeso e obesidade. Para quem não tem a doença, como seguir evitando, né, ter esse quadro, esse diagnóstico? Bom, aí a gente trabalha em prevenção. A prevenção está relacionada aos fatores de riscos. Então, a prevenção ela está relacionada a controlar o excesso de peso, ter uma prática rotineira de exercícios físicos e evitar excesso de açúcar alimentar, que está não só no docinho, mas também está nas bebidas açucaradas, no excesso de sucos industrializados. Tudo isso e o próprio combate à obesidade seriam as formas mais eficientes que a gente teria para prevenir o diabetes. Uma vez que, por exemplo, a história familiar, a gente não consegue atuar, certo? Sim. O filho, algo hereditário, né? O pai e a mãe, assim, vão conferir um histórico para aquela pessoa. Isso você não consegue modificar. Sim. Mas o estilo de vida, sim, é alvo de ação, sem dúvida nenhuma. Eu vou dar aqui um exemplo bem simples, a questão do cafezinho, né? Geralmente o café, quando ele é feito, né, em empresas e tudo, ele vem amargo. Aí você vai lá com aquelas colheres de açúcar, coloca 1, 2, 3 num copinho pequeno, é um risco, né? Ali quando todo ele dia já não vem preparado, né? Quando ele já não vem com Se açúcar. você tem a oportunidade de adoçar a sua maneira, ainda é melhor do que quando ele já vem preparado numa grande repartição pública ou privada. Então, bom, assim, essa é uma das formas onde você pode reduzir a ingestão de açúcar. De preferência, você deve tomar sem o açúcar. E se você não gostar realmente do amargor, você pode usar algumas gotas, por exemplo, de adoçante, mas o açúcar em grande quantidade, somado a todas essas condições, né, pode estar relacionado ao desenvolvimento do diabetes. Para quem já tem a doença, né, como seguir a partir disso? Para quem acabou de ter esse diagnóstico, está aí assustado, aquela coisa toda, correndo para emagrecer, qual a principal orientação? Bom, aqui vai uma mensagem também de esperança, né? Uma mensagem de otimismo. O diabetes é uma doença comum, onde a gente consegue sim um controle, ligar com ações como mudanças de estilo de vida, né, como bem já falamos, e o tratamento apropriado, né? Hoje existem várias medicações para o diabetes, disponíveis na rede pública, disponíveis também na rede privada, então você precisa estar com acompanhamento com o seu clínico ou com o endocrinologista para tentar individualizar o tratamento a depender de várias condições ou outros problemas de saúde que você possa ter. Mas essa condição é plenamente possível de controle, desde que o paciente tenha uma vida moderada e que faça o tratamento correto. Exercício físico sempre. O exercício físico, ele está ligado à base do tratamento, né? E quando a gente fala de exercício físico, a gente fala também numa meta de 150 minutos de atividade física. De preferência, um misto de atividade aeróbica e atividade resistida. Isso é muito importante, sobretudo na população idosa. A gente tem números de pessoas
com diabetes nos idosos, que chega a 20% da população. Então, 1 a cada 5 idosos vai desenvolver diabetes. Então, é importante o alerta também nessa população mais velha. E nessa atividade física aeróbica e resistida é fundamental para o controle da doença e para a qualidade de vida como um todo. Aí, maravilha, recadinho para lá de especial para o pessoal de casa, nesse dia, né, Dia Mundial de Combate, ou seria conscientização também a respeito dessa doença, não é isso? É um dia, né, que marca realmente o aniversário de Frederick Banting, que foi o descobridor da insulina, esse pesquisador canadense, mas a gente lembra que não é só hoje, a gente precisa trabalhar em todas essas frentes o ano inteiro, não só no mês de novembro, mês de diabetes azul, mas também no ano inteiro. Tá aí, maravilha. A gente agradece demais essa gentileza em estar aqui no Balanço Geral amanhã. Eu que agradeço a oportunidade, não só a mim, mas todos os colegas endocrinologistas e clínicos que atuam realmente na área de diabetes. Hoje temos um dia repleto de ações, né? E utilizamos aqui também a oportunidade aqui da TV Antena 10 de estar levando a nossa mensagem também nesse dia importante de combate ao diabetes. Tá aí, maravilha. Obrigada, seja sempre muito bem-vindo. E até a próxima. É isso, gente. Informação é essa para você, Dia Mundial de Combate à Diabetes. Realmente esse é o momento aí de lutar pela sua saúde e evitar esse diagnóstico, na verdade. Tá a informação na mão para você de casa.